Vamos falar de reforma tributária e como os empresários e a população devem se preparar para este momento. Para falar sobre o tema, eu converso com Paulo Paiva, que é vice-presidente de estratégias de negócios da B-Comex. Ele está online de forma remota com a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tiago. Um prazer estar com vocês aí para discutir esse assunto tão importante para o Brasil, né? Perfeito, com certeza. Paulo, uma das maiores queixas dos empresários brasileiros é a cascata de impostos, né? Aquele famoso custo Brasil. A reforma tributária vai resolver esse problema? Os grandes benefícios que vêm com a reforma, né? Porque hoje a gente realmente tem esse efeito da cascata e agora, basicamente, nós vamos falar de um imposto sobre o valor agregado, né? Então, aqui, efetivamente, a gente vai ter o pagamento sendo pago no final da cadeia, quando chega no consumidor final, e cada elo vai pagar exatamente a parcela referente àquela etapa, né? Mas tudo sobre o valor que agregou. Então, aqui nós temos o grande benefício que vem com a reforma tributária. O famoso IVA, não é isso? Isso, o IVA, famoso IVA. O IVA ele vai ter uma tributação mais ou menos em torno de quanto por cento, mais ou menos? Isso ainda não está no Congresso, mas se fala entre 25% a 28%, né? Porque ele junta toda a tributação federal e mais estadual e municipal, né? Então, em média, entre 25% e 28% é o que se discute hoje no Congresso. Então, o IVA vai estar incluso, então, o ICM, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias Estadual, né? Que é o Imposto Estadual. Sim. Teremos ainda o IPI, teremos outros que é de Imposto Federal. E também vai ter municipal, é isso? Isso, e também o ISS, né, que é o imposto municipal, esse também passa a ser incluso, né, então nós vamos ter o CBS nos tributos federais e o IBS, que é o ICMS, e o ISS, que é o municipal, né, juntam no IBS, novo IBS. Paulo, ainda conversando sobre isso, uma taxa em torno de 25% a 28% é alta ainda, né? É alta. Em comparação com outros países, desafio, né? O grande desafio, Tiago, e assim, a reforma nesse momento inicial, ela não, infelizmente, não tem como reduzir carga tributária ou a arrecadação do governo, né? Porque hoje é fato de que nós já temos déficit ainda de arrecadação, mas o grande ponto, e aí é onde se aposta muito, é que com essa reforma vai haver uma simplificação, e com a simplificação também a ideia é que a sonegação, né, ainda nós temos um problema muito sério de sonegação de impostos, né, então com essa simplificação, o governo podendo fiscalizar melhor e podendo chegar, né, para que todos paguem o imposto justo, eu diria que aí sim a gente começa a falar de uma redução da carga tributária, se todos pagassem, né, o imposto devido, eu diria que a gente poderia falar de taxas menores. Enquanto isso não acontece, infelizmente, essa taxa é o que mantém a arrecadação do governo para fazer frente a todas as responsabilidades que ele tem, né, de gastos do poder público, perfeito? Certo, inclusive a gente está falando dessa taxa, a gente está supondo, na verdade, eles estão estudando, mas vai ficar dentro dessa faixa, mas isso ainda vai ser definido pelo Congresso, na verdade, pelo Senado Federal, não é isso? É isso aí, é o que começa a entrar em pauta agora, né? Então, tem segmentos que estão defendendo até uma redução, mas, assim, eu diria que muito provavelmente vai haver um escalonamento, né? Se falar de redução, eu diria que deve-se partir por com uma taxa maior, porque também vai ter que ser acompanhado, né, Tiago, todo o impacto da reforma, e eu diria que na linha do tempo, a tendência é que haja a redução gradativa na medida que a arrecadação faça frente digamos, aos gastos do governo, né? Então, se conseguir arrecadar mais, tu acredita que o governo baixa um pouquinho? Sim, essa é o que se espera, né? A partir do momento que a gente tenha um superávit aí, ou que a gente consiga efetivamente fazer com que a arrecadação aumente, a tendência é que aí sim a gente consiga fazer a reforma tributária chegar, digamos, numa redução da carga, né? Que é a grande expectativa da população, é que a gente consiga pagar menos tributos, mas para isso realmente a gente vai precisar fazer com que todos paguem, né, o imposto justo que a gente defende muito, né? Paulo, agora falando do empresário, ele
pode adotar agora uma nova estratégia para começar a pagar esse tipo de imposto novo, caso essa reforma passe do jeito que está indo? Uhum. Sim, eu diria que as empresas, elas passam, né, e elas vão ter uma oportunidade de revisar muito os seus processos, porque hoje, né, eu diria assim, a gente precisa criar uma harmonização, a partir do momento que você tem um tributo sendo pago no valor agregado em cada etapa, os empresários, sim, podem fazer seus planejamentos para pagar e harmonizar melhor esse pagamento dos tributos de acordo com a destinação, né? E aqui que eu diria que tem oportunidades bastante grandes para as empresas, porque a própria reforma ainda já prevê que a gente continua desonerando as exportações, né? Então, hoje a gente já não tem a tributação nas exportações brasileiras, isso beneficia muito, porque se eu não tenho tributo sendo pago quando eu exporto o produto, então, assim, eu posso também comprar sem uma tributação, então, isso, os empresários podem fazer suas estratégias para harmonizar o pagamento da tributação, perfeito? Já que você falou de desoneração, falamos também de setores. Existem alguns setores, né, da economia lutando para conseguir alguns benefícios em cima dessa reforma. Falando a respeito disso, quais são os fatores que vão ser mais afetados, então, pela reforma? Uhum. Assim, nós temos setores muito incentivados hoje, né? E não só segmentos, mas também nós temos a grande questão dos estados, né? Hoje nós temos estados com políticas de incentivo, né? Que desoneram a parte do ICMS para atrair investimentos para aquele estado. Então, isso tende a acabar, porque, na verdade, todos esses incentivos estaduais, municipais, também deixam de existir. Segmentos como o agronegócio, que já tem benefícios também hoje, e também deve perder os incentivos, porque a reforma vem para ser igualitária, né? Então, aqui a gente equaliza todos na mesma, digamos, plataforma de tributação, perfeito? Então, aquela famosa guerra fiscal que a gente tanto ouve dizer vai atenuar com a reforma. Isso na internet. Desculpe, Tiago, deu um problema no link e acabei não ouvindo a sua pergunta. Então, a famosa guerra fiscal entre os estados, com a reforma, ela tende a diminuir ou simplesmente sumir. Perfeito, é exatamente isso. Então, a reforma vem para isso, né? Então, aqui nós temos desafios importantes, né? Porque nós temos 27 países dentro do Brasil hoje, perfeito? Então, assim, e temos estados que carecem hoje, né, de investimentos e de atração, porque pela geografia, né, ficam muito distantes do público consumidor. Então, aqui nós vamos ter que ter um equilíbrio de arrecadação, mas é fato de que essas guerras que existem entre os estados vai acabar. E o governo federal vai ter o grande desafio de equalizar, né, de levar a arrecadação para todos os estados para manter, digamos, a economia viável em cada canto do país, perfeito? Paulo, agora a gente está falando muito de empresários, pessoas jurídicas. Vamos falar das pessoas físicas. Consumidor, literalmente. A população, a dona de casa, ela vai se beneficiar da reforma tributária? Uhum. Eu diria assim, essa é a grande expectativa nossa, né, enquanto consumidor final, de que nós tenhamos essa redução. No momento zero, eu diria que o reflexo vai ser bem reduzido, porque, que nem foi falado, né, a gente não tem uma redução da carga tributária, então a gente ainda vai continuar pagando o imposto. Só que na linha do tempo, Tiago, eu diria assim, a gente está dando um passo importante com essa reforma, que a gente cria critérios mais claros, e a expectativa é que gradativamente nós tenhamos sim uma redução, digamos, para o consumidor final. Então, eu diria que de partida a gente não vai ter grandes reflexos de redução, infelizmente, né? Porque, de novo, é o consumidor final que paga hoje o tributo. Então, assim, mas a ideia é que em melhorando e o governo criando, né, arrecadando de forma justa, ele consiga efetivamente fazer uma redução que chegue ao consumidor final. Essa é a grande expectativa e eu diria que a gente caminha para isso. No momento zero não, mas na linha do tempo sim. Perfeito. Agora, Paulo, eu queria que você falasse para o pessoal de casa o trabalho da Bacomex, né? A Bacomex, ela auxilia as empresas a lidar com esses desafios tributários, não é isso? Como é que funciona esse trabalho?
Sim, hoje a gente entra muito nas empresas para ajudar a harmonizar essa questão da carga tributária, né? Então, como foi falado aqui, se eu tenho hoje as exportações brasileiras hoje que são desoneradas, não tem a tributação, eu tenho que criar mecanismos para que toda essa cadeia não pague o tributo, né? Porque se eu não tenho pagamento na exportação, a cadeia como um todo não deveria pagar. E hoje a Bicomes integra as cadeias produtivas de forma a fazer com que esse tributo seja desonerado até a base da pirâmide, né? Para que a gente tenha efetivamente a redução do custo Brasil nos produtos que são exportados e também estratégias na compra do mercado local também. Então, hoje a Bicomes hoje tem essa especialização de integrar as cadeias produtivas na melhor harmonização tributária para tornar o país mais competitivo. É isso aí. Paulo, agradeço demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Paulo Paiva, que é vice-presidente de estratégias de negócios da Becomex. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Tiago, um prazer.